Hoje estaremos continuando falando sobre a nossa série de mensagens e eu vou estar falando sobre uma coisa que a gente não costuma muito falar, a gente tem um certo receio de falar, e é uma coisa que, antes de começar a falar, eu gostaria de perguntar, fazer uma pergunta a você. Quem está vivo aqui essa manhã? Todos estão vivos, né? Pois é, então você está qualificado para isso que eu vou falar. Estarei falando sobre a morte. Todos nós estamos qualificados para ela, não é mesmo? Minha mãe sempre falava: meu filho, para morrer basta estar vivo. Você não precisa de nenhuma outra qualificação. Respirou, meu amigo? Está qualificado. Você tem todos os requisitos para preencher a vaga, né? E tem um pastor que eu costumo ver ele pregar, ele fala assim que a vida, é como se fosse uma fila, nós temos a senha, Qualquer hora, meu amigo, chama teu número e você vai. 315, o caboclo pifou, foi embora. É assim. Ninguém sabe quando, nem a hora, nem o momento, não é? Então eu vou estar falando um pouquinho sobre a morte, Essa amiga nossa. E eu gostaria de começar com uma história. Em Londres, no século XVII, começou uma grande praga. Mas começou inofensivamente. Com alguns casos isolados, em maio de 1664, já um ano mais tarde, no mesmo mês, 590 casos foram reportados, mas ignorados. Em junho, o número cresceu rapidamente para 6.137. O pânico tomou conta da população quando o número chegou a 17 mil em julho. Como gados debandados, 2/3 da população de Londres deixaram suas casas ao número de chegar a 31 mil em agosto de 1665. Mas isso era só o princípio. Quando finalmente a praga estava sob controle, mais de 70 mil londrinos tinham sido enterrados ou queimados. O que causou tal tragédia? As pequenas mordidas de pulgas que eram levadas por ratos infestados. Mas naquela época as pessoas pensavam que o mau cheiro era a doença. Nos hospitais, os pacientes eram levados para andar no jardim de rosas, na esperança que o aroma limpasse os seus pulmões. Claro que isso não curou ninguém. E é dito que quando um homem colocava os corpos na sua carroça, ele cantava uma cantiga que nós cantamos hoje nos Estados Unidos. Ring around the roses, pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Hoje cantamos, bem conhecido no meio das crianças, Essa cantiga. Mas a origem dela veio daqui. A origem dela veio dessa desgraça que aconteceu em Londres nessa época. Ironicamente, essa paródia de calamidade é cantada em vários países do mundo como uma inocente cantiga de criança. Contudo, para aqueles que passaram pelo horror da história, há uma frase e lembrete forte, maior do que todas as pragas: a morte. A morte é uma praga. Até mesmo aqueles que conseguiram escapar da grande praga, eventualmente morreram. O poeta grego Eurípides diz assim: a morte é uma dívida que todos temos que pagar. Como a música diz: ashes, ashes, we all fall down. Cinzas, cinzas, todos nós vamos cair. E também uma constante frase nas escrituras do Senhor. Se nós formos em Gênesis 3,19, Deus fala: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomados, porquanto que és pó, e em pó te tornarás. Salmo 89, 48, na parte A, diz assim: que o homem há que viva e não veja a morte. É uma pergunta. Que homem que há que viva e não veja a morte? Hebreus 9, 27 diz assim:
como os homens está ordenado morrer só uma vez, gente, é só uma. Aproveita que você tem, que é uma vezinha só. Vindo depois disso, o juízo. Como nós vivemos só uma vez, nós temos que parar de se apegar em coisas pequenas, em problemas pequenos, coisas miúdas, como dizemos nós goianos, as picuinhas, né? Os probleminhas que tem em casa, os probleminhas que nós temos com o irmão, probleminhas que nós temos no trabalho, coisas bobas que nós nos apegamos. É só uma vez que você vai viver. É só uma vez que você vai passar por este momento. Aproveite o momento que você está aqui, aproveite o momento que você está com a pessoa que você ama, aproveite o momento que você está perto da sua família, aproveite o momento que você tem com a sua mãe, com o teu pai, aproveite o momento que você tem com os seus irmãos, aproveite o momento. Não é? Ame mais, aproveite sua vida, aproveite sua família, aproveite teus filhos, curta a vida da boa maneira, né? Aproveite a vida. Tiago 4,14 diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Some, gente, rapidinho. Eu lembro, eu era gatinho, tinha 14 anos, há uns dias atrás. Poucos dias atrás. Tem muito tempo, não é? Passa muito rápido. A vida voa. E o engraçado é que a morte, ela não escolhe ninguém, ela não respeita ninguém, não é? A morte não respeita. Ela chega e já era. Todos nós já fomos afetados pela morte. Todos nós que estamos aqui, você já perdeu um ente querido, você perdeu um amigo, um parente. Eu já perdi minha mãe, perdi meu pai nos meus braços aos 16 anos. Então eu sei o que a morte faz. Ela ataca. Não é? Alguns dias atrás estava vendo uma reportagem sobre um homem de 130 anos. Um homem que tinha uma experiência de vida. Encontrou a morte, cedeu. 130 anos de experiência de vida. Não é? Morreu. Como diz o povo, né? O negócio aí feio está tão feio. O negócio aí fora está tão feio, que tem gente que nunca morreu está morrendo. Você já imaginou uma coisa dessa? Pessoa que nunca morreu, gente, está morrendo aí fora. E aqui dentro também. É assim. O negócio não está fácil, não. A crise está brava. Não é? Apesar da realidade óbvia e inevitável da morte, é difícil para a maioria de nós acertarmos a nossa própria imortalidade. Nós não queremos aceitar isso. Nós achamos que nós somos eternos, né? Fazemos planos, nada de errado com isso, e temos que fazer planos, mas nós achamos, temos a certeza que nós fazemos planos para que 20 anos, quando eu chegar lá no Goiás, o pasto está cheio das branquinhas, e aí eu vou curtir. Tristeza. Mas nós achamos. Através dos séculos, filósofos têm tentado explicar a morte, o impacto que ela traz em nossas vidas. E eu vou te citar 6 dessas filosofias que são descritas para nós no livro de Eclesiastes. Antes de ler, é importante que você entenda a perspectiva de Salomão no livro de Eclesiastes. Era uma perspectiva horizontal, era uma perspectiva humana que nós faremos aqui. Essa era a perspectiva que ele queria nos mostrar. Muitos falam que no livro de Eclesiastes, muitos teólogos dizem que Salomão estava desviado nessa época. Porque o que ele falava não tinha nada a ver com Deus. Salomão falava só coisas humanas, coisas do agora, coisas do de hoje. Não é? Era assim que Salomão estava vendo as coisas naquela época. Neste livro, Salomão conta a sua busca e a sua conclusão, afinal, que tudo é vaidade. E conclui desta forma: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Com isso em mente, vamos olhar essas 6 filosofias que existem. Eu gostaria de abrir a Bíblia, convidar você a estar abrindo a sua Bíblia, no capítulo 3 de Eclesiastes, a partir do versículo 1. E nós vamos começar a ler, e eu vou parando na leitura. Então, a partir do versículo 1, começa dizendo assim a palavra do Senhor: para tudo há uma ocasião, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer
tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de matar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se conter de abraçar, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com seu esforço. Aqui essa palavra, desse capítulo de 1 ao 9, uma das filosofias que é muito usada é o fatalismo. Essa crença é muitas vezes chamada de doutrina do desespero. Ensina que os eventos foram predeterminados e que a vida não tem significado tanto. Nós somos responsáveis por nada. Tudo passa, é fatalismo. Tudo vai acontecer. Aconteceu desse jeito, era para isso que tinha que ser acontecido. Há tempo para tudo. É tempo de eu viver assim, agora é tempo de eu fazer assim, tempo disso, tempo daquilo outro. O que acontece durante isso aí é fatalismo. É um erro de percurso. Do versículo 10 ao 11, nós vamos ver o ceticismo. O homem não pode descobrir a obra que Deus fez. É o tema central dessa maneira de pensar. Não se pode saber nada por certo. O céptico diz. Portanto, a dúvida paira na mente de todos. Isso é usado muito no gnosticismo. É uma variação dessas filosofias que diz que é impossível conhecer a Deus. E olha o que ele diz ali, a partir do versículo 10, 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs o coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que nada há melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Para esse momento agora. O hedonismo fala do prazer, que está aí no versículo 12 e 13, você vai ver falando. Fala do prazer que nós temos que viver hoje. E isso é uma coisa que está vivendo demais no mundo de hoje. Essa filosofia do que, vamos fazer o que você gosta, faça o que você gosta. Isso é que é importante para você. Curta a vida da maneira que você quer curtir. Se é assim, não existe padrões. É bom estar com um, é bom estar com isso, é bom fazer isso, é bom fazer aquilo outro. Faça, dá prazer. Tudo pelo prazer. Isso é hedonismo. No versículo 14 ao 17 fala sobre o deísmo. Vamos lá. 14 ao 17, diz assim: sei que tudo o que Deus fez, tudo o que Deus faz, permanece para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens temam. Aquilo que é, já foi. O que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio Deus julgará ambos, pois não há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Isso que eles chamam de deísmo. Se pegam essa crença, dizem que Deus criou o mundo com as leis naturais, mas Deus está lá em cima e não se importa. Deus jogou a gente nessa caixinha aqui, gente, e a gente está vivendo. E Deus está longe. Deus não se importa com você. Nós somos marionetes. Fomos criados, aliás, nem marionetes, nós somos jogados, somos como os animais. Você cria ele lá, joga ele lá dentro e estamos vivendo. Tem gente que crê assim. Tem gente que crê que Deus está tão longe, não conseguimos chegar nem perto, não podemos sentir, nada faz. Tudo passa. Não é? E no versículo 18 e 19 fala sobre o evolucionismo. Não somos mais do que animais evoluídos, de seres pré-históricos. Evolução, né? A chance e as mutações são o que regem o nosso destino. A vida é tudo que há. A morte é o final de tudo. Olha o que ele diz assim. Também pensei, versículo 18. Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os guarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Interessante essas coisas que Salomão pensava.
Mas, gente, se a gente for sincera, por muitas vezes nós paramos e começamos a pensar assim: cadê Deus? Deus existe? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo essas coisas? Eu já parei para pensar várias coisas dessas que está aqui. E só que tem pessoas que você pode, nada de errado de pensar. O problema é quando você acha que isso aí é o importante da sua vida. E você começa a viver isso dia a dia. Porque se Deus sabe, e Deus sabe, mas se Deus programou para que tal fulano ser salvo, o que nós estamos fazendo aqui? Já tem uns salvos. Não é mesmo? Por que você está perdendo o tempo estando aqui no domingo pela manhã, se Deus já escolheu quem vai ser salvo? Você já está tudo carimbado. É como se Deus tivesse um lugar de carimbo lá e desceu esse aqui, salvo, não salvo. Salvo, não salvo. Esse aqui é bonitinho, salvo. É diferente. Não tem nada a ver, gente. Tem nada a ver isso. A última dessas filosofias é o universalismo. Está no versículo 20 ao 22. Diz assim a palavra: todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso conclui que há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, gente. Vamos desfrutar do trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo, ver o que acontecerá depois de morto? Não é? Vamos desfrutar do nosso trabalho, vamos viver assim. Vamos trabalhar, vamos comprar, vamos fazer isso, vamos desfrutar disso. Isso é o melhor que você vai ter na vida. Isso é o melhor que nós temos. E ano, passa ano, entra ano, e você, da mesma maneira, tentando achar isso na sua vida. Tentando achar prazer nas coisas do trabalho, prazer nas coisas que estão aqui. Prazer naquilo que você compra. Nada de errado. Não é isso que eu estou dizendo, que você não tem que comprar mais nada. Não é? Mas às vezes o seu prazer de comprar alguma coisa é muito maior do que você louvar a Deus. Gente, que alegria de você comprar um carro que a pessoa compra. Comprei um carro. Cara, esse carro para mim é tudo, é minha vida, que coisa linda. 5 horas lavando o carro, levanta o carro, escova de dente com o carro. Mas não tem coragem de 5 minutos se ajoelhar para falar com Deus, para levantar a mão para adorar a Deus. Misericórdia, não é? É importante que façamos os dois, mas Deus é primeiro. Deus tem que estar acima disso. O importante, tudo bem, nada de errado se você gosta de cuidar disso, daquilo, né? É importante, mas melhor é você cuidar da sua vida com Deus. Isso tem que ser prioridade para a gente. Não é mesmo? Sonha, a mulher sonha com aquilo, sonha com a casa, sonha com aquelas coisas. Gasta um tempão arrumando a casa, gasta um tempão, às vezes, escolhendo um vestido, ou escolhendo um sapato, escolhendo a bolsa, ou coisa do cabelo, e vai. Não é? Mas às vezes, não para um minuto, nem para agradecer pelo dinheiro que foi dado para você comprar aquela roupa, para você comprar aquilo que foi te dado. Nós não paramos às vezes para pensar nisso. Provérbio 14, 2 diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. Todas essas filosofias parecem boas e por isso são aceitas por pessoas em todos os tempos. Mas nenhuma delas representa o caminho de Deus. E por isso não podem curar a praga do pecado. Da mesma forma que colocar ramalhetes de rosa no seu bolso não podia curar aquela grande praga. Nada disso pode curar a praga do pecado. Como eu disse, gente, a morte bate, a morte vem mesmo. Não é? Alguns dias atrás eu estava vendo a fita, não me lembro o ano certo, mas aquela fita do Ayrton Senna, tremendo, para mim o melhor piloto
de Fórmula 1 que já existiu. Corria, 3 vezes campeão do mundo, correndo no lugar que ele conhecia, curva Tamburello, ali a morte o abraçou. Ela não escolhe. Não é porque você é inteligente, não é porque você é rico, não é porque você é pobre, não é porque você tem, não é porque você mora na igreja, ou porque você faz isso ou aquilo outro. Ela vai bater. Ela vai chegar. Não é? Apesar dessas soluções humanas oferecidas aqui nessas filosofias, no mundo inteiro, o problema do pecado, Deus oferece uma solução para a morte na sua palavra. Vamos olhar lá no capítulo 5 de Romanos. Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 5 de Romanos e ler cuidadosamente o diagnóstico que Deus nos dá. Ali Deus nos mostra o diagnóstico. Ou seja, Ele vai ler o problema. Ele vai falar lá, você foi no médico, você fez os exames, aí depois que você fez os exames, você senta com o médico vai ler o problema para você. O seu problema é esse. Aí diz assim, a partir no versículo 12. Portanto, ele está mostrando o problema. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também na morte passou para todos. Por isso que todos pecaram. Essa é a forma que a praga começou, gente. A praga começou com Adão. A praga começou lá atrás. E uma coisa interessante que me chamou a atenção aqui, que por um homem entrou o pecado no mundo, certo? E pelo pecado a morte. Nós como cristãos, nós como pessoas de Deus, quando nós entramos num local, quando você adentra um local, quando você entra num local, o que você está trazendo para aquele local? Você está trazendo morte? Ou você está trazendo vida? Porque nós temos isso. Nós influenciamos as pessoas. As pessoas lá fora, elas não leem Bíblia, elas leem crentes. Ela vê o que você faz, o que eu faço. Então quando você adentra um local, o que você está levando? Você é Adão? Ou você é cristão? E nós temos isso com nossas vidas. Nós pregamos, nós estamos pregando todo momento. A todo momento você está pregando. Aonde você vai, com quem você fala, com quem você prega, os negócios que você faz, tudo isso nós estamos pregando. O que nós estamos levando? Não é? O que está passando por nós? E ele fala desse diagnóstico. A morte, gente. Olha aqui, ó, o seu diagnóstico é o seguinte. Adão pecou. A praga se espalhou. Então todos pecaram. Não tem como. Por isso que nós temos esse problema da morte. Através da desobediência de um homem, que Adão, imediatamente causou o pecado entrar no mundo inteiro. E no final a morte espalhou para todos. Todos estamos embaixo do pecado. Não é mesmo? Todos. Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por isso que somos inimigos de Deus. É o que fala em Romanos 6:23. Note que nós somos fracos, nós somos pecadores e diz ainda que nós somos inimigos. Não é? São 3 coisas que nós, através desse pecado de Adão, nós nos tornamos. O pecado nos enfraquece, o pecado nos destrói, o pecado nos faz inimigo de Deus. Por isso, quando Jesus ele estava na cruz, que ele carregava o meu pecado e o seu, todos os pecados, que ele falou, né? Deus meu, por que me desamparaste? É como se Deus tivesse desamparado a ele, Deus tivesse olhado para lá, Deus tivesse virado as costas para Jesus naquele momento. Porque Jesus naquele momento, ele carregava o meu pecado e o seu pecado. E ele deixou o meu pecado e o seu pecado na cruz. Está na cruz, gente. Só que às vezes nós não conseguimos entender isso. Nós somos libertos do pecado. Então nós temos que viver libertos do pecado. Ele já fez o sacrifício na cruz. Ele já pagou pelos meus pecados, pelo seu pecado. Então nós não temos que mudar a nossa mente, viver isso.
Eu sou livre, você é livre. Você pode até, eu posso até participar da primeira morte, que é a morte física, mas da segunda morte eu estou livre. Porque Deus me deu vida e vida eterna. Foi isso que Ele trouxe para mim e para você. Essa é a alegria nossa. É nisso que nós temos que apegar. Que Deus trouxe a cura. Ele trouxe a cura divina. Tudo bem, nós somos pecadores, nós somos fracos, fomos até inimigos de Deus. Esse era o nosso diagnóstico. Foi, passou. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ofereceu a cura para nos salvar do nosso destino da morte. Ele nos deu cura, meu irmão. Nós temos que viver isso. A alegria da salvação é isso. É você saber que você tem a vida eterna pela frente e com Deus. Isso é o importante para mim, isso é o importante para você. Não há mais nada melhor do que isso. As coisas que nós vivemos nessa terra, vai ficar tudo aqui. Tudo que nós plantamos aqui fica. Põe na sua cabeça, tudo que nós fazemos para Deus, não existe nada que você faça pequeno para Deus. Tudo que você faz para Deus é grande, porque é eterno. Tudo que eu planto para Deus é eterno. Às vezes nós pensamos que é melhor eu construir um building desse, construir todas as coisas para agradar aos homens, aos olhos das pessoas, mas é mais importante a pessoa que você cuida dela. É mais importante o pedaço de pão que você deu para alguém lá fora. Isso é importante, isso é eterno. Esse building vai ficar. Eu costumo às vezes por que nós gastamos tanto dinheiro com isso? Milhões de dinheiros. Vamos construir um monte de igreja na África. Nada de errado com isso, mas eu prefiro, gente, vamos fazer barraca e vamos ajudar esse povo a comer. Não é? Falamos tanto. Você já imaginou? Se juntasse os evangélicos, vamos vender tudo quanto é templo. Vamos vender os templos tudo. Aí o Vaticano fala assim, eu vou nessa também com vocês, vou vender tudo. Gente, aonde haveria fome nesse mundo? Aonde você vai encontrar fome nesse mundo? Você já imaginou uma coisa dessa? Eu acho que Deus fica lá de cima e fala assim, peraí, ué, não estou entendendo. Não estou entendendo o que eles estão fazendo. Por isso, meu amado, minha amada, quando você faz para Deus, é eterno. Aquela pessoa que você ajuda é eterno. Aquela pessoa que ninguém viu você ajudando, aquilo que você fez para ela é eterno. Aquela pessoa que bateu na porta da sua casa, que você deu um prato de comida para ela. Aquela pessoa que você viu na rua, que você ajudou. Aquele irmão que não sabia ler inglês, mas ele precisa de ajuda. E você vai lá e ajuda o irmão. Que você leva ele no DMV, que você ajuda ele a fazer alguma coisa, fazer outra. Isso é eterno, gente. Isso é eterno. Para nós, às vezes nós pensamos, isso aí não é nada. É sim, é eterno. Isso vai ecoar por toda a eternidade. Isso que tem que ser. Não é? Eu ganhei o irmão para Jesus. Você não ganhou ninguém. Quem ganha é Jesus. Nós temos essa... Às vezes nós falamos assim, o irmão lá foi eu que ganhei ele para Jesus. Gente, eu não ganho ninguém para Jesus. Jesus já ganhou. Eu fui só o jumento que levou Jesus. Gente, nós só somos o jumento que ele está em cima. A glória é dele. A glória é dele. A glória não é minha, a glória não é sua, a glória não é de ninguém. A glória é de Jesus. Amém? A glória é de Jesus. Então a cura para esse diagnóstico que foi colocado sobre as nossas vidas, não é? Romanos 5,17 diz assim, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Jesus Cristo resolveu tudo isso, gente. Uma gota daquele sangue que foi derramado na cruz apaga um oceano de pecado. E é eterno. Jesus pagou, está pago. Não é?
Ele continua no 18 dizendo assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Ele continua no 19: porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. No 20 ele fala assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça superabundou, não é? Para que assim, no versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. 2 Coríntios 15, 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, todos morreram. Todos morreram. Para que, quando vivam, não vivam para si, mas vivam para Cristo. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um, Jesus Cristo, morreu por todos nós. Jesus Cristo morreu por você? Morreu por você, meu irmão? Você tem certeza que Jesus Cristo morreu por você? Logo então, todos morreram. Você está morto. Eu não posso viver mais para mim. Eu não posso viver mais para as coisas daqui. Eu não posso viver mais para o meu trabalho. Eu não posso viver mais para isso ou para aquilo outro. Aquilo ali é para me viver para Jesus. Eu tenho meu trabalho. Tenho meu trabalho secular. Mas aquilo ali não pode ser o melhor. Aquilo ali não pode ser consumir a minha vida inteira. Aquilo ali não pode consumir todo. O problema é que nós invertemos isso. Nós consumimos a nossa vida todinha no trabalho, enfiamos a cara no trabalho, enfiamos nas coisas, em coisas até boas, nos estudos, em coisas assim, mas nós não vivemos para Jesus. Nós estamos vivendo para nós. Esse é o problema. Se Ele morreu por você, meu irmão, e Ele ressuscitou por você, você e eu não podemos mais viver para nós mesmos. Nós temos que viver para Ele. E viver para Ele é maravilhoso. Viver para Ele vale a pena. Viver para Ele é glória. Viver para Ele é você receber no eterno. Ninguém vai te roubar aquilo que você faz para Jesus. Ninguém vai tirar de você aquilo que você fez para Deus. Não há inferno, não há nada, não há demônio, não há irmão de igreja que tire. Não há, meu irmão. O que nós fazemos para Deus. Por isso que é prazeroso quando você faz para Jesus. Por isso que é prazeroso quando você ajuda alguém. Por isso que é prazeroso quando você vê uma pessoa que chega na igreja arrebentada e você tem paciência e ele te liga 3 horas da manhã e 4 horas da manhã e você conversa com ele, ele vai, dá trabalho aqui, dá trabalho ali, cai ali, você ajuda e você levanta e vai com ele e você vê ele depois na igreja, ele vai restaurado e fala: uau, isso é maravilhoso. Isso que é gostoso. Servir ao irmão, servir um ao outro, isso tem que participar da sua vida, da vida cristã. A alegria do cristão é necessário, é vital estar no servir. Um cristão que não vive para servir, não serve para viver. Não serve, gente. Isso é real, é verdadeiro. Eu não queria falar isso que eu estou falando para vocês. Eu tinha colocado outras coisas aqui, mas Deus está me incomodando falar isso para vocês. É real. Nós temos que viver mais. Nós temos que viver isso mais nas nossas vidas. Por que tem tanto banco vazio aqui? Por que tem tanta gente sofrendo lá fora? Porque nós não estamos fazendo.
E sabe o que a gente faz? Nós cristãos culpamos o mundo, culpamos a Rede Globo, culpamos não sei quem, culpamos os gays, culpamos não sei... Não, gente. Será que isso tudo é maior do que Deus? Será que isso aí tudo é maior do que o Deus que nós servimos? Nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Não tem como. Mas nós paramos nisso. Nós damos muita desculpa. Muita desculpa nas nossas vidas. E nós não conseguimos fazer. A certeza é essa, meu irmão. A certeza é garantida na ressurreição de Cristo. Quando Ele conquistou a praga da morte. Jesus foi. E Jesus venceu a morte e ressuscitou. Como escreveu Josh McDowell, todas as religiões do mundo, com exceção de 4, baseiam-se em preposições filosóficas. Das 4, são baseadas em personalidades, em vez de um sistema filosófico. Somente o cristianismo pode dizer que o túmulo do fundador está vazio. Somente o cristianismo, gente. Maomé, o túmulo está ocupado. Buda, o túmulo está ocupado. Até Abraão, que é o pai do judaísmo, o túmulo está ocupado. Mas Jesus está vivo e vivo para sempre. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias do que dorme, porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A única cura para a morte é vida do Salvador ressurreto, que venceu a morte e nos dá vida e vida em abundância. Vida em abundância. Viver para Cristo é viver em abundância de vida, de alegria. Não é? Está alegre. Semana passada eu contei um testemunho de um amigo meu, lá em Goiânia. Ele um dia disse que estava lavando o carro, né? Lá em Goiânia, o pessoal vai lavar carro, fica 3 horas lavando o carro. Ele está lá lavando o carro, escovinha não sei aonde, escovinha na coisa, e vem um irmãozinho da igreja, vendedor de vassoura. Chinelinha havaiana, com um mundo de vassoura nas costas. E vem. E cantando um hino. E ele viu o irmãozinho vindo, e ele grilado, porque não sei o que tem lá no carro, lá não estava dando certo. E o irmãozinho parou, falou: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, como é que tá, irmão? Tá uma benção, tá bom demais. Ele falou: mas como que tá bom demais? Você já vendeu quantas vassouras? Não vendi nenhuma. Nenhuma? Não. E por que você está feliz? Porque eu estou feliz que eu estou com Jesus, velho. Jesus é bom demais. Não é? Jesus é maravilhoso. E ele ficou lá parado ali, e falou: mas tá bem mesmo? Tá assim, tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Porque Jesus é bom demais. Viver para Jesus é bom. E o irmãozinho saiu, ele ficou ali parando aquela coisa, ele falou: Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui, limpando o carro, varrendo meu carro, eu tenho um carro, o cara está de chinela havaiana, está andando. Mas é que chinela havaiana hoje é luxo, né? Chinela havaiana. Antigamente não era não, gente. Estou de chinela havaiana, carregando as vassouras, e ele está alegre. Porque a alegria dele não estava ali. O dia que nós entendemos que a nossa alegria não está aqui, gente, a nossa alegria não está em carro, a nossa alegria não está na casa, a nossa alegria não está nos tesouros, a nossa alegria não está na fazenda que você comprou, a nossa alegria não está no gado que você está lá, a nossa alegria não está no apartamento que você tem no Rio de Janeiro, sei lá onde. Nossa alegria tem que estar em Cristo. Se a minha alegria está em Cristo, se a tua alegria está em Cristo, isso muda tudo, porque nada vai abalar. Você vai entender que as coisas que você tem parado para pensar que você está dando tanto valor nisso não é nada. Você servir a Cristo, você viver para Ele, isso é mais importante, gente. Isso é muito mais gostoso, isso é muito mais valoroso. Preste atenção numa coisa. O que vocês viram Jesus comprar? Você já viu Jesus que comprou? Traz aí uma beca nova, porque hoje eu vou falar lá em Jerusalém, eu preciso de um vestido novo aí e tal. Viram isso?
Ou traz uma sandália nova, porque agora eu vou pregar ali, a galera, vou lá no coisa, e os fariseus, muito fariseu, tem que chegar bem apresentável. Nada de errado de ser bem apresentável. Não é isso que eu quero dizer. Vocês podem ser bonitos como eu. Então, não tem nada a ver isso. O negócio, gente, é que ele investia não em coisas, ele investia em pessoas. Por isso, quando fala, Jesus, aonde você mora? Sei lá onde que eu moro aí, eu durmo. Eu moro onde eu fecho os olhos, onde eu ponho a cabeça, o meu travesseiro é uma pedra. Minha vida é assim. A gente pode ter, tudo bem em ter, mas que a gente tem que entender que isso não é o melhor. O melhor está em Deus. O melhor está em Cristo. Fernando, por favor. Gostaria que vocês se colocassem em pé. Nós vamos terminar esse culto. Gostaria de fazer uma pergunta para você que está aqui essa manhã. Qual tem sido a razão da sua alegria? Qual tem sido? Por que você tem sorrindo? Por que você não sorria tanto tempo? Por que você quer sorrir? Minha segunda pergunta é, eu gostaria que todos fechassem os olhos. Se você está aqui essa manhã e você ainda não encontrou essa alegria, que é Jesus Cristo. Se você ainda não teve a capacidade de entender que Ele é vital para a sua vida, que Ele é necessário, e você fala, eu não tenho alegria, eu não consigo sentir alegria, tudo para mim parece que está passado. Você precisa de alegria, você precisa de gozo, você precisa de paz, você precisa de descanso. Se você está aqui essa manhã, eu gostaria que você levantasse a tua mão